São os profetas menores, primeiramente. Então o pastor Denício já tratou acerca dos profetas maiores, e agora a gente fica na incumbência aí de falar acerca dos profetas menores. Então, na página 80, a gente pegar uma introdução a esse outro tema, bem curtinha, e já entrar aí falando sobre o profeta Oséias. A introdução diz o seguinte: os profetas menores não são aqueles que se revestem de menor importância no cenário do profetismo veterotestamentário, mas sim aqueles que escreveram menos. Portanto, diferem dos profetas maiores quanto à quantidade de seus escritos, e não quanto à qualidade de seus escritos, conforme alguém pode indevidamente pensar. Então, a explicação preliminar trata acerca da qualidade do escrito produzido por esses profetas, ditos profetas menores. A qualificação deles enquanto profetas menores diz respeito somente à extensão do seu material escrito preservado, não à qualidade desse material, a importância desse material, a importância desse profeta, a autoridade de Deus na vida desse profeta. Não é a isso que está relacionado ao título de profeta menor, mas sim a extensão do seu escrito, do registro deixado por ele. Então, por ser de menor extensão, foi qualificado como profetas menores, e a coleção dos 12 escritos preservados por esses profetas menores foi reunido num livro só. Então, a Bíblia hebraica, ela não conta 12 profetas separadamente: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? Essa tabela inclui João Batista, porque é uma tabela que diz respeito fala acerca da missão profética, não é especificamente sobre os livros, mas chamado profético. Então, profetas menores inclui João Batista, porque João Batista trazia a mesma mentalidade dos profetas do Antigo Testamento, mas os profetas vão até Malaquias. E o fato deles terem menor extensão levou a tradição judaica a organizá-los dentro de um livro só. Então, na Tanakh nós temos o Pentateuco, nós temos a Torá, depois nós temos os Neviim, profetas anteriores, aí vai ter Josué, Juízes, Reis, Samuel. Aí depois você vai ter os profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tá ok? Daniel não é contado como profeta, os profetas posteriores na Bíblia hebraica, é colocado lá nos históricos. Aí você vai ter depois Neviim, Torá, Neviim, Ketubim. No Ketubim nós vamos ter o conjunto dos 12, no Neviim mesmo, no próprio Neviim, você vai contar Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Vai ter um livro no Neviim, na parte dos profetas, na Tanakh, a segunda divisão da Bíblia hebraica, que vai ser um livro só contando 12 profetas, que são esses profetas aqui, os profetas menores, ok? Então, de tal forma, o escrito deles não é extensivo, que eles podiam ser organizados num livro só, e sempre pensando na praticidade que isso ia dar ao manuseio de livros para a época, que eram rolos, eram pergaminhos ou papiros na forma de rolos. Então, organizava-se 12 profetas num rolo só, dentro daquele conjunto de livros do Neviim, os profetas, ok? Então, os profetas menores são esses, e eles estão organizados na nossa Bíblia não por um critério cronológico. O critério adotado segue um pouco da tradição hebraica. E a tradição hebraica que deu esta ordem dos profetas da forma como está. Primeiro contando com Oséias. Então eles contam Oséias como o primeiro profeta dentre os profetas menores. Mas as evidências textuais apontam que o profeta Oséias não foi o primeiro a escrever. Inclusive você vai ver a mesma situação no Novo Testamento. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Mas qual foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento? Salmos é antigo. No Novo Testamento, qual é o primeiro livro escrito? A gente vai ver isso, essa matéria que vamos começar na segunda-feira que vem.
o primeiro livro, conforme a análise textual realizada no Novo Testamento, o primeiro livro é o primeiro livro de Tessalonicenses. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Seria o primeiro escrito do Novo Testamento. Nasce da necessidade do apóstolo Paulo em dar orientações a uma igreja que acabara de nascer e que não pôde ser suficientemente orientada por ele, porque ele teve que sair de lá devido à perseguição. Então, saindo de Tessalônica, na primeira cidade que ele para, ele escreve uma carta e envia um outro emissário dele de volta para a cidade com aquela carta para entregar aos cristãos, e aqueles que estão no primeiro escrito do Novo Testamento. A primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, escrita aí por volta de 50, 51 depois de Cristo. Ok? Então a mesma coisa, de certa forma, acontece aqui com relação aos 12 profetas menores do Antigo Testamento. Nós temos uma ordem de livros diferente da ordem cronológica. O primeiro livro do Novo Testamento não é a carta de Paulo aos Tessalonicenses, sim Mateus, por uma organização temática, entendendo que isso convinha, isso era o mais útil para o aprendizado. Primeiro fala sobre Cristo, ensinar sobre Cristo, depois ensinar a história, logo depois de Cristo, a ascensão aos céus. Atos dos Apóstolos fala da história da igreja. Depois da história da igreja, você vai falar de Paulo, fala do fundamento das igrejas. Depois que fala do fundamento das igrejas, vai trazer as cartas. O que Paulo escreveu? O que Pedro escreveu? O que João escreveu? Aí fechando todo o cano, Apocalipse, que fala sempre das revelações finais. Então é uma divisão muito mais na perspectiva temática, tá? Na perspectiva de educação, uma perspectiva de ensino, para você ter um desenvolvimento interessante na sua aprendizagem. E aqui, a questão dos profetas menores já é uma questão muito vinculada à tradição. Então a tradição judaica nos aponta esses livros nesta ordem, desta maneira. Mas as evidências textuais encontradas, a gente vai ver isso na análise, aqui livro após livro, vão apontar um outro caminho para a organização cronológica desses livros. Vão apontar, por exemplo, que Obadias, na verdade, deveria ser colocado como o primeiro livro dentre os livros dos 12 profetas, os 12 profetas menores, porque as evidências internas dele apontam que ele tem que ser colocado no ano de... Aqui é um outro estudo, já é um outro pensador, mas a gente vai ver aqui na apostila que existem evidências internas dele que indicam a data de pelo menos 800 a.C. 800 a.C. Pela forma de profecia, os temas abordados, o interesse do ministério profético dele, ele pode ser apontado uma data para ele de 800 a.C. Dando início aqui, em Oséias, olha só o que diz, a página 80. As tradições judaicas davam a Oséias o primeiro lugar, cronologicamente falando, entre os profetas canônicos. Porém, quase todos os eruditos modernos preferem pensar que Jonas e Amós o antecederam ou foram mais ou menos seus contemporâneos. Então, falando acerca de cronologia, eu vou aproveitar aqui essa cronologia que está montada aqui, que é bem útil. Depois eu vou usar essa. Primeiro, essa tabela cronológica. Veja que ela aponta essas datas aí conforme os estudos que são feitos dentro dos temas abordados pelos profetas, contra quem esse profeta profetizou, onde ele exerceu o seu ministério, quais são as palavras, quais são as evidências arqueológicas que podem ser apontadas ali dentro daquele escrito. Então eles colocam Obadias em 850 a 840 a.C., eles colocam Joel, um profeta que profetizou em Judá, em 835 a 796 a.C., Jonas, como já foi explicado aqui pelo pastor Delício na aula passada, Jonas foi enviado a profetizar a Assíria, mas não profetizar contra a Assíria. Ele foi enviado a profetizar, vamos dizer assim, beneficamente, trazer uma mensagem de juízo com o intuito da conversão. E houve uma reação positiva em relação àquela mensagem de Jonas, uma reação positiva. Tanto o rei de Nínive, da cidade de Nínive, que era uma das principais cidades da Assíria, do Império Assírio, tá? Uma das principais cidades lá, o rei de Nínive, conclama um jejum total, um jejum geral para todos os cidadãos, inclusive para os animais. Então, diante desse quebrantamento geral,
da população de Nínive, uma das cidades mais importantes da Assíria, houve a misericórdia de Deus em relação a eles. E eles foram poupados da destruição que estava anunciada. Agora, qual é o problema histórico dessa situação? Jonas, como foi explicado aqui pelo pastor Delício, nós geralmente olhamos para ele como uma pessoa covarde, por causa de uma má interpretação que é trazida por muitos pregadores que usam disso de forma intencional, que querem puxar a sardinha para o seu lado, para a sua mensagem, e falar acerca da valentia, falar acerca da coragem, e aí apontam Jonas como uma espécie de um antítipo, né? Colocam Jonas como a figura do covarde, a figura da pessoa que não cumpre a vontade de Deus, a figura da pessoa que recua da ordenança de Deus. Só que a própria história aponta que Jonas, as evidências que constroem o contexto histórico dele, nos mostram que Jonas, na verdade, era um grande nacionalista. Jonas era um grande nacionalista, era uma pessoa extremamente preocupada com Israel. Uma pessoa que manifesta seu amor a Israel, sabendo ele, ou pelo menos imaginando ele, que a nação para a qual ele estava dirigindo uma profecia e que havia possibilidade de conversão a partir daquele anúncio do juízo, seria uma nação que futuramente poderia vir a trazer grandes prejuízos para a sua terra, para o seu povo, para a sua nação. Em Jonas a gente não vê tantas questões de covardia, porque como o próprio pastor disse, é difícil a gente ver covardia num homem que em alto mar, com um mar revolto, com homens com medo dentro do navio, que já haviam lançado toda a sua carga para preservar a sua vida, um homem que diz assim: o problema sou eu, me lance no mar. Então você vê, não é um traço de covardia que nós encontramos nesse homem, mas sim uma determinação muito séria em amar o seu povo acima de todas as coisas. Agora o que acontece? Ele em algum momento teve que ceder a Deus. Deixa eu só dar uma olhada aí. Pode falar. Então, dizem que a família de Jonas foi executada em Nínive, né? É completamente possível. E alguns historiadores dizem que o único motivo da ira dele, da desobediência, de não ouvir a palavra de Deus, ele tentou fugir. Mas isso aí, assim, eu não falo que realmente ele foi um profeta, no caso assim, desobediente. Desobedeceu nesse sentido mesmo, fugiu, né? Ele não queria ser ele o veículo através de quem se cumprisse essa profecia. Podia ser que Deus levantasse outro, mas Deus não vai mudar de ideia, pela minha opinião, pela sua, pelo que a gente acha. Então Deus, ele tem os planos dele, Deus é infalível, Deus é soberano. Escolheu, e é você, e vai ser através de você. E tanto é que Deus não lançou ele fora, não abandonou ele, que Deus via nele sinceridade. Tanto que Deus criou meios para que ele viesse a cumprir a missão chamada. Ô Júlio, se Jonas não tivesse essa atitude de se culpar e ser lançado no mar, o barco tinha se afundado? Provavelmente. Ia se afundar, ia morrer Com junto. todas as pessoas inocentes, sem ter culpa do erro de Jonas? Independentemente deles terem culpa do erro de Jonas, eles tinham culpa pelos seus próprios erros. Então cada um paga pelo seu próprio pecado. Mas ali quem estava errado era Jonas, não era as pessoas que estavam ao seu redor. Tudo bem, mas eles poderiam morrer por um naufrágio normal, sem Jonas estar lá. Mesmo assim eles iam morrer. Eles poderiam morrer por um pirata que aportasse o navio e matasse eles. Ia ser só um motivo diferente, mas todos podem morrer a qualquer momento e vão pagar pelos seus próprios pecados. Então Jonas foi o motivo, só que poderia ser qualquer outro. Então, a questão é que o homem tem que estar pronto a cada momento. Está pronto a cada momento. Aí o que acontece? Continuando aqui a questão de Jonas, a gente vê, Jonas é colocado por causa das evidências apontadas no livro, em 784 a 760, profetizou em Nínive, para a Assíria, e houve uma conversão. Só que no decorrer da história, nós vimos que a Assíria não preservou este movimento, este sentimento de conversão, de quebrantamento ao Deus de Israel, não preservou isso e voltou às suas tradições. E quando chega aqui, na época de 650,
735, 710, já há um crescimento e um grande poder da Assíria no mundo. Em 650 e 630, Naum profetiza contra Nínive. E agora sim, aquilo que Jonas não viu aqui, a queda de Nínive, aqui é visto. Nesta época aqui, 739 a 710, a Assíria causa o mal a Israel que Jonas já esperava que ela causasse. Ela invade diversos reinos, dentre eles Israel. E Senaqueribe causa uma grande destruição às 10 tribos de Israel, lança sobre eles todo o seu ódio, a sua política de destruição em massa, porque eles eram os impérios mais violentos que já existiu no mundo. Práticas como abrir barrigas de mulheres grávidas e arrancar a criança de dentro, práticas na cidade, se ela não se render imediatamente, eles decapitavam todos a cabeça dos cidadãos daquela cidade e carregavam, para quando chegasse na outra cidade, eles jogavam na porta da cidade. Jogavam todas as cabeças das pessoas lá e falavam: esse é o destino de vocês, se vocês não se renderem. Isso aqui é a cabeça do pessoal da cidade que a gente acabou de passar, aqui atrás. Outra prática que eles tinham, alguém tem um lápis aí? Aqui, quem já ouviu falar de empalação? Empalação, pois é, já sabe o que é. Então, isso aqui, um lápis. Imagine uma madeira de, vamos dizer, 3 metros, 3 metros, 4 metros de comprimento. Isso aqui é introduzido. Pronto, você lembra, é o frango na padaria. É o melhor que eu posso falar para você não se enojar tanto do exemplo. Pense no frango na padaria. Isso aqui era feito com seres humanos. A pessoa era colocada numa madeira dessa e era estacada no chão, na frente da cidade. Aí pegavam mulheres, crianças, os nobres da cidade, sacerdotes, faziam isso e colocavam na frente da cidade. Então, quer dizer, essa era a Assíria. Essa era a Assíria. Então não é estranho pensar que Jonas quisesse a destruição da Assíria. Agora o que acontece? Deus tem os planos dele, não adianta. Deus tem os propósitos dele, os projetos dele. Não é a gente com os nossos sentimentalismos, vamos dizer assim, nosso apego emocional, que vamos mudar Deus. Deus vai cumprir os planos dele até o fim. Então a Assíria teve uma oportunidade de conversão. No momento ela atendeu, o povo de Nínive atendeu aquela conclamação, a humilhação, a conversão. Só que depois eles voltaram às suas tradições normais, e quando chega aqui nessa época, ela causa aquela imensa destruição às 10 tribos do norte de Israel, deporta aquele povo que restou, aquele povo que sobrou da carnificina, da guerra, da destruição, deporta para outra região. Restam algumas pessoas miseráveis na terra, pobres, doentes, miseráveis. Eles trazem pessoas de outra região e implantam ali naquela cidade. E aí essas pessoas se misturam com os poucos israelitas que ficaram. Desta raça miscigenada nasce o que futuramente vai se chamar samaritanos. Os samaritanos nascem dessa mistura dessa gente que restou na terra com pessoas trazidas de outros lugares. Ok? Então, em 650, 630, Naum é quem profetiza a queda de Nínive. A queda de Nínive. E Nínive cai para a Babilônia. A Babilônia destrói a Assíria, toma o poder, e depois a Babilônia vai tomar Judá, vai levar Judá como cativo. Então, Amós profetizou em Israel, 763, 755. Oséias, que a gente está vendo aqui agora, que vai ser o primeiro livro que vai ser estudado aqui. Na verdade, ele, pelas evidências, pode ser colocado em 755 e 710. Seria cronologicamente o quinto profeta. Aí depois vem Isaías, que faz parte dos profetas maiores. Miqueias. Isaías e Miqueias são contemporâneos. São contemporâneos. Não só contemporâneos, mas são conterrâneos também. Só que Isaías é um profeta palaciano, parente do rei, do rei Urias. É um profeta que ficou mais no âmbito de Jerusalém, do palácio, da casa real. Miqueias ficou no interior de Judá. Então, no mesmo período histórico, estavam profetizando Isaías, na capital, Jerusalém, no palácio, e Miqueias no interior de Judá.
e a profecia deles, ambas são profecias, são chamados proféticos, tremendos, né, maravilhosos e muito honrados aí diante de Deus. Agora, esse aqui é um profeta menor e esse aqui é um profeta maior. Menor por causa do tamanho do livro somente, não por causa da importância, porque tem a menos importância do que Isaías. E aí, aqui nós temos Sofonias, profetizou em Judá, 635, 625. Então, ali a gente estava tratando de profetas que viveram no tempo da Assíria. Naum profetiza a queda da Assíria. Aqui já é período babilônico. Aqui já é o reino que vai invadir Judá. Então temos aí, ó, sozinho? Olha só, Sofonias, Judá, 635, 625. Jeremias, 627, 570. 570 é o grande cataclismo que acontece com a queda de Jerusalém. A invasão babilônica, que na verdade foram 3 campanhas. Na primeira campanha eles mudaram o rei, colocaram um rei vassalo deles, só que aí houve rebelião, trocaram de novo. Na terceira campanha, aí eles vieram para destruir completamente, e ele deportou quase todos, né? Fica sempre um resto. Eles deixam sempre pobres, doentes, velhos, mulheres, deixam algum resto de povo que não possa se organizar politicamente e oferecer risco. Então, Sofonias 635, Jeremias 625, profeta maior, Abacuque 620 e 605. Então, contexto aí do exílio babilônico. Aí temos Daniel já dentro do contexto babilônico. Daniel e Ezequiel, tá ok? Aqui, início do cativeiro. Inclusive Deus entrega a ele a profecia falando acerca do final do cativeiro, que duraria somente 70 anos. Profecia essa que é lida por Daniel. Daniel, analisando os escritos, encontra a profecia de Jeremias falando acerca do limite de extensão do cativeiro. E Ezequiel profetiza dentro do cativeiro. Profetiza dentro do cativeiro. Meu Deus, minha garganta está terrível. Lê para mim, por favor, Oséias. Tito. Oséias, em sua forma hebraica, e Oxeá, o significado dessa palavra tem sido entendido de várias maneiras. Jerônimo interpretava como Salvador, mas outros preferem pensar na imperativa salva, como se fosse um apelo de Yahvé, Isso, Yahvé. Dados pessoais. Nada sabemos da vida ou da infância de Oséias, exceto que ele é filho de Beer, mas sem nenhuma genealogia. O fato de seu pai ser mencionado é o suficiente para deduzirmos que ele era de uma família de destaque. Tudo o que sabemos dele é o que está registrado em suas profecias, pois seu filho concentram-se num único evento, seu trágico casamento. Amém. Então o que acontece? Com isso vemos algumas evidências importantes acerca de Oséias. Quando menciona acerca do pai dele, existe para isso uma motivação. Por que mencionar acerca do pai de Oséias? Porque era uma figura que, por ser conhecida, poderia contextualizar a pessoa de Oséias. Então Oséias por si mesmo talvez não se tornasse tão conhecido, mas por ser filho de tal, tal, é mencionado o pai dele, assim contextualizaria facilmente a pessoa de Oséias. Mas já sabendo que não tem nenhuma notícia sobre a vida de Oséias, a infância, por que em vez de ser Oséias não foi o livro do pai dele? Porque a gente tem um profeta na Bíblia que a gente não conhece, nem sabe a infância dele, onde ele nasceu, mas fala do pai. E por que não foi encontrar o pai em vez de ser Oséias ser o nome do pai dele? Porque o pai de Oséias, mesmo tendo relevância histórica, aí a gente vê a diferença entre contexto bíblico e contexto histórico. Se a Bíblia fosse um livro de história, aconteceria exatamente o que você está falando. A história ia colocar de lado a vida de Oséias, ou ia falar alguma coisinha numa nota de rodapé. E Oséias foi profeta em Israel. Pronto. Ia falar do pai dele. Mas o que acontece? Pela Bíblia não ser livro de história, e sim um livro que preza pela redenção da humanidade, e a mensagem de Oséias cumpre esse propósito, a mensagem de Oséias ganha destaque. Então Oséias, mesmo
ele mesmo não tendo grande relevância histórica, a mensagem que ele profetizou tem. Mas se você for olhar, continua sendo uma história, só trocou a personagem. O pai dele está contando a história de Oséias. Não Oséias contando a história dele mesmo. É o pai que está contando sobre a vida de Oséias. Então se torna uma história do mesmo jeito. Não, o que acontece o que é feito aqui em relação ao pai de Oséias é simplesmente citá-lo. É citado. É que o pai de Oséias escreveu isso aqui. Cita o nome do pai dele. Por que o nome do pai dele é citado? Porque era importante. Pelo pai dele ser importante para a época, poderia contextualizar Oséias. Fala, Oséias é dessa época, porque o pai dele era fulano de tal. Só isso. É como, por exemplo, o cego Bartimeu. Qual o nome do cego Bartimeu? Não tem o nome dele. Não interessa, é filho de Timeu. Bar é filho. Então tinha um cego na porta de Jericó, e ele era o Bartimeu. Quem ele era? Filho de Timeu. Quem ele era? Não sei. Não interessa quem ele era, ele não tem relevância. O que importa é o pai dele, que era Timeu, uma pessoa importante na cidade. Então o filho do Timeu era mendigo na porta da cidade. Agora, a Oséias acontece exatamente isso. A mensagem de Oséias é que é importante. Agora, citar o nome do pai dele, porque o pai dele, por ser relevante historicamente, pode contextualizar Oséias. Então Oséias é importante não por si mesmo, mas por causa da sua mensagem. Olha só isso aqui, ó. Autoria e data da composição. O autor do livro é o próprio Oséias, como diz aqui, ó. Filho de Beeri, conforme indica a primeira frase do primeiro capítulo, Oséias 1:1. Ali verificamos também que Oséias profetizou durante o reinado de Jeroboão II, de Israel, 794 a 753. Os estudiosos têm asseverado que nem todas as profecias deste livro foram pronunciadas no mesmo estágio da carreira do profeta. Segundo parece, uma porção delas parece ter sido pronunciadas antes da morte de Jeroboão II, 753 a.C., visto que o capítulo 1 interpreta o significado simbólico de Jezreel, como sendo uma indicação do fim violento da dinastia de Jeú. Isto foi cumprido quando, em 752 a.C., Salom assassinou Zacarias, filho de Jeroboão. Do outro lado, o capítulo 5 parece ter sido dirigido contra o rei Menahem, 752 a 742. O capítulo 7 deve receber uma data de uma ou duas décadas mais tarde. Denuncia o governo com sua política de duplicidade, pela qual o Egito é jogado contra a Assíria. E esta política, segundo se sabe, não foi adotada por Israel antes do reinado de Oséias, o rei de Israel aqui, não Oséias o profeta, 732 e 723. É justificável, portanto, considerar que o livro inclui seleções de sermões pregados no decurso de um período que remonta a 25 anos, no mínimo. Há quem pense que a compilação tenha sido publicada na sua forma final em 725 a.C., talvez 30 anos após o começo do ministério de pregação de Oséias. Então, quando a gente vê o ministério de Oséias, a gente vê essa característica. Oséias, os reis que estavam presentes na época dele: reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Você vê que reis também estavam presentes na época de Isaías. Como a gente viu, aqui não tem porque são profetas menores, mas Isaías também estava nesse contexto aqui. Reis do norte, Jeroboão. E aí qual é o propósito? Levar Israel ao arrependimento de suas próprias iniquidades. Dentro do cumprimento desse propósito, houveram várias profecias. E dentre essas várias profecias, reunidas em sermões. Esses sermões foram agrupados, reunidos, eles têm um lapso de tempo entre um e outro. É isso que ele quer deixar claro aqui. Existe um lapso de tempo entre um sermão e outro. Mas esses sermões foram reunidos ao longo de 25 anos. Então foram pelo menos 25 anos em que o Senhor usou Oséias, ele pronunciou profecias com esse propósito, levar Israel ao arrependimento de suas iniquidades. A última profecia aborda uma política de duplicidade adotada por Israel, por vezes fazendo aliança com o Egito, por vezes fazendo aliança com a Assíria. E é onde o profeta denuncia essa prática. Ao denunciar essa prática, a arqueologia pode contextualizar essa parte da profecia dele com pelo menos 752 e 742 a.C. Aí você vê, as profecias de Oséias foram reunidas ao longo de 25 anos. Sermões
dados em diferentes épocas da história, registrados, guardados, e depois, como ele fala aqui, em 725 reunidos num livro só dado o nome de Oséias a ele, a esse profeta menor.